Os pais também devem podar, devem cortar os excessos dos seus filhos, para que eles cresçam saudáveis. Amém? Porque a criança não tem limite. Podar é dar limites. Não adianta a criança por ela mesma parar. Você tem que fazer ela parar. Entendeu, irmãos? Ali, né? Desliga a televisão. Porque se deixar, fica o dia todo, né? Para de brincar. Vem estudar. Essa criança que come muito. Seus filhos comem muito. São muito esfomeados. Então você tem o quê? Parar. Tem criança que come muito. Assim, ele gosta de comer. Mas, irmãos, isso não é normal. Muitas crianças que comem muito são crianças ansiosas. Então, tome cuidado com isso. Com os adolescentes, quantos adolescentes, né? Pais que têm filhos adolescentes. Adolescente come demais. Mas até do corpo dele fez mesmo, tá? Que precisa comer demais. Viu que os adolescentes magro. E come. Sei que tanta fome que tem, né? Um adolescente. Senhor. Mas as crianças, tomem cuidado. Às vezes meus filhos não são de comer. Assim, muito. Ó. Mas às vezes meu filho chega em casa, dá um creque nele. Ele abre a geladeira, pega uma coisa, pega outra, pega no armário, ele pega... Daí o que é isso? Porque assim, eu conheço ele. Então vocês também têm que conhecer os seus filhos, os comportamentos assim, que não é normal que eles têm todo dia. Meu filho não é assim de comer. Então daí o que eu faço? Eu sei que ele está estressado. Daí eu pego ele. Não, para de comer, não adianta, né? Ele está estressado, ele está agitadinho. Mas a criança é assim, irmãos. É como uma árvore mesmo, né? Ela não fala nada, né? As crianças não falam o que elas estão passando. Mãe, ela vai falar, estou estressada? Não. Se a criança está com medo, ela vai falar, estou com medo, estou triste. A criança não fala. Você tem que observar o comportamento dela. Daí meu filho, o que eu faço? Daí eu pego ele para relaxar. Levo ele para tomar um banho morninho. Não, filho, sossegai a alma, né? Meio agitadinho. Daí ele já vai relaxando. Daí fico com ele, conversando, joguinho. Bom, daí acaba. Então, conheça os seus filhos. Né? Não é simplesmente falar, esse menino está atacado hoje. Tá louco. Né? Uns mais assim, diabo no corpo, parece que está. Né? Não, né? Irmãos, tem cada paz que vocês não sabem. Eles falam cada coisa. Né? Não, mas o que aconteceu ali? Né? Esteja cuidando. Sente o seu filho, conversa. Filho, está com um probleminha, filho? Você está meio diferente hoje e tal. Ou distraia, né? Porque às vezes as crianças também não querem, entendeu? Falar. Mas cuida dele, pega, leva na pracinha. Leva para dar volta no quarteirão. Irmãos, cuidar dos filhos, dar carinho, é tão simples. É tão barato. Mas não? Beijar, abraçar, ir passear em volta do quarteirão, vai numa pracinha, não custa nada. Os pais não fazem isso. Depois vão pagar caro. Né? Anos mais tarde vão pagar caro por isso. Ao mesmo tempo, irmãos, que a educação é muito difícil, mas ela é simples também. Não requer muito. Essas crianças não requerem muito. É que falta preparo de nós pais mesmo. Essa que é a verdade, né? Mas o Senhor está nos dando luz, amém, irmãos? O Senhor está nos dando aí a direção, o trabalho. Uma outra coisinha, questão aqui de dar limites, podar. Uma palavrinha aí para as mães. As mães que trabalham fora. As mães que ficam muito pouco tempo com os filhos. Então, por não dar o tempo que ela crê que deveria estar dando para os filhos, ela acaba tendo dificuldade em cortar. Puxa, né? Fico tão pouco tempo com meu filho, mas vou, né, ser ali, brava, cortar isso. Mas precisa fazer isso, irmãs, né?
Tem que fazer ali, tem que disciplinar o que tem que ser feito. Você precisa trabalhar? Não trabalhe. Então, o tempo que você está com o seu filho, também separa o tempo ali que você está em casa, para cuidar dele, para amá-lo, abraçá-lo. Mas também aquilo que tiver que cortar, você tem que fazer. Porque se você não cortar, se você não der limites, você está estragando a vida dele. Porque quando ele crescer, o mundo vai falar não para ele. Se você não fala não, mais tarde alguém vai falar, o chefe vai falar. O vestibular vai falar não para ele. Né? Reprovado, e daí? Como que ele vai entrar à força? Disseram não para ele. Prepare o seu filho para a vida. Prepare o seu filho para o mundo. Então você precisa podá-lo, sim. Você precisa dar limites. Porque no mundo aí, quando ele for adulto, ele não vai fazer tudo o que ele quer. Daí fica esses desequilibrados aí. Não é? Por quê? Nunca ouviu não. Né? Esses adultos aí que querem fazer, desfazer, querem desrespeitar as autoridades. E quando alguém fala um não para eles, eles se explodem. E eles tentam de todo jeito, né? De forma correta ou de forma errada, conseguir aquilo que eles querem. Por isso que há tantos corruptos nós temos. Por causa disso, faltou limites, poda. Agora, quinta tarefa do agricultor: organizar o plantio. Vocês já viram lavoura, não é? Já viram a agricultura? Como que é as plantas? Fica uma aqui, uma lá. Não, fica tudo organizado. Fica enfileirado. Tem umas assim bem bonitinhas, né? Que elas fazem né? Umas ondinhas. Já viu isso? Né? Fica tudo assim, ondinha. Mas há tudo uma ordem, uma organização ali do agricultor. E isso nos aponta, irmãos, o quê? Para nós pais? Para disciplina. Amém? Disciplina. Os filhos precisam de amor, mas eles precisam de disciplina também. Disciplina também. Alguns pais, que até já falei aqui, né? Geralmente os fleumáticos e sanguíneos pendem mais para o amor. São mais amorosos, mais comprensivos, mais pacientes com os filhos. Aquele jeito assim, mais de bonachão, né? De pais aí. Tem outros que os coléricos, os melancólicos, são mais linha dura. Não é? Militar ali. A coisa não é fácil, né? Perguntar para os meus filhos, eu falar, né? Que o pai é bem assim, bom, de amor. O Davi que fala. O Davi ele fala assim: o meu pai é uma borboleta. Minha mãe é um tigre, é um leão. Mas, né, irmãos? O ideal é que você consiga assim, né? Um ponto de equilíbrio. Não é? É difícil, porque nós somos humanos, né? O ideal é que nós soubéssemos dosar bem ali o amor, quando amar, quando ter paciência, quando relevar, dar ali carinho, mas quando também tem que ser nerd, ser bravo, né? Daí meus filhos falam que eu sou muito brava, muito brava. Não, em casa acho que toda mãe é assim, brava. Mas sabe, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu recebo muito elogio dos meus filhos. Eu fico feliz. Eles erram, não são perfeitos, pecam. Mas aquelas coisinhas toleráveis, né? De criança, adolescente. Né? Mas eu fico muito feliz pela bênção, né? Assim, dos meus filhos. Mas daí eu fico pensando, eles reclamam muito que eu sou brava. Eu falo, não, mas acho que está adiantando, né? Acho que a braveza é alguma coisa. Né? Porque temos, irmãos, tomar cuidado, né? Com os nossos filhos, tem que pôr regras para eles, tem a hora de tomar banho, tem a hora, o tempo ali para assistir televisão, tem o tempo para estudar, e não é lá no tapete fazer lição ali, tem o local certo, você tem que dar direção, entendeu? Para os seus filhos, enfileirá-los ali, disciplina, porque eles precisam disso, regra é saudável. Fizeram uma pesquisa com profissionais muito bem sucedidos, homens que se destacaram aí na mídia,
E foram saber sobre as suas famílias. E todos eles tinham vindo de famílias que tinha disciplina, que tinha ordens, que tinha regras. Fala para o seu irmão aí, a sua irmã, a disciplina é importante. Seja firme na disciplina. Aleluia. Agora, ainda falando sobre disciplina, na hora de você ter que ali disciplinar o seu filho, dependendo da idade dele, pode dar, né, umas varadinhas. Se a vara está muito longe, vai chinelinho mesmo ali, umas palmadinhas, porque precisa corrigir, né? A correção física é bíblica. Não estamos falando de espancamento. Isso aí são pais doidos, né? Desequilibrados. Estamos falando de correção ali com amor. Explicar, você vai ser corrigido por causa disso, disso, disso. Conversar. Mas a mãe precisa te corrigir, o papai precisa te corrigir. Quando é já mais crescidinho, algumas punições você dá ali para ele. Alguns castigos. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Sobre quando você for aplicar a punição. Você tem que punir, não os direitos da criança, mas você tem que punir em privilégios. O que eu quero dizer com isso? Há uma grande diferença de direito e privilégio. Privilégio é você ficar assistindo televisão, fazer um passeio, comprar um brinquedo. Direito é aquilo que a criança precisa. Ela precisa, ela necessita. Né, para ser suprido, são necessidades básicas delas. Irmãos, eu fico indignada quando um pai vai punir o filho, proibindo de vir na célula, proibindo de vir no culto, ou até proibindo de almoçar, de tirar comida. Que é isso? Que absurdo. Que nem uma vez fiquei assim tão bronqueada. As irmãs já falaram para mim: pastor, tem a criança que vai se batizar, mas depois outra semana não, essa criança não vai se batizar porque fez uma peraltice, a mãe não deixa. Outra semana não, agora a mãe deixou. Que é isso? Criança faz peraltice, os adultos não erram, não? Os adultos são perfeitos na hora que eles vêm se batizar aqui? Que é isso, irmãos? Não exija dos seus filhos que você não tem. Você não tem perfeição, não é? Que absurdo isso. Exigir de uma criança aquilo que você não faz, e que ela vê que você não faz. Você não é perfeito. Corrige ali. Fez coisa errada, filho, vou te corrigir, isso. Mas decidiu, ele vai batizar? Vai batizar. Tem o horário dele da célula. Filho, vai lá para a célula agora. Que isso? Proibir de vir para a célula? Com pais desses, irmãos, nós não precisamos nem da ação do diabo, né? Nossa luta é uma luta para que a criança venha na cela. É uma luta, aquilo que nós falamos, né? É o mundo, é o diabo. Estamos lutando contra eles aí para cuidar, né? Para conseguir a criança, para trazer para os caminhos do Senhor. É uma luta para vir na igreja. Agora, os pais fazem isso. Os pais que fazem isso estão mandando seus filhos para o mundo. Caso aí de uma irmã, os filhos uma bênção, dei aula para eles nos juniores, criança que amava o Senhor, estava na célula, ela acabou com isso, tirou eles da célula. O menino cresceu revoltado, se envolveu com drogas, foi preso, e o menino ali que eu dei aula para ele. Como pode uma coisa dessa, irmãos? Que cegueira dos pais. Absurdo. Nossa, mas cuidado. Você fez isso? Amém, irmãos. Pede perdão, sim. Deus perdoa. Não vai ficar, nossa, como eu pude fazer isso? O que passou, passou. Mas agora você sabe o que tem que fazer. A punição correta. Tire privilégios. Um brinquedo ali. E tem excursão, não vai na excursão. Privilégio. As coisas que as crianças necessitam, você não pode tirar, não pode mexer. Principalmente as coisas
espirituais, né? Cuidado para o diabo não rir na sua cara. Toma cuidado, peça a sabedoria de Deus. Estamos acabando, irmãos. Agora rapidinho, outros fatores que ajudam na plantação, no crescimento das plantas, que são 4 elementos naturais. Além do trabalho ali do agricultor, existem esses 4 elementos que são da natureza, que promove ali o desenvolvimento e crescimento das plantas. Primeiro, vamos ver se vocês sabem, elementos naturais. Isso. Mas depois eu vou falar a terra. O que a terra faz com as plantas? Alimento. Ela traz alimento às plantas. A Bíblia é o alimento para a sua criança. A palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias com seus filhos. Ali na hora de deitar, irmãos, um pouquinho. Irmãos, 10 minutinhos. 10 minutinhos. Não fale que você não tem tempo. O tempo é seu. Você faz o que quiser do seu tempo. 10 minutinhos ali com seu filho à noite. Deita na cama com ele. E leia a Bíblia. Há tantos livros aí de histórias bíblicas. Leia a Bíblia. Ali compartilhe a palavra do Senhor. Tire princípios para a vidinha dele. E ore por ele. Os filhos maiorzinhos, que já lêem, os adolescentes, mas acompanhe. Não descuide. Filho, você fez devocional hoje, você orou. Se ele está meio ali, irmãos, capengando. De repente você está meio capengando também, né? Também não fez seu devocional. Mas vamos lá, filho. Vamos fazer junto o devocional. Eu leio um versículo, você lê outro e vamos orar. Amém. Né? Leve a palavra, o alimento dos seus filhos, todos os dias. O segundo elemento natural para as plantas, água, a água da vida. As plantas, Jesus é a fonte de águas vivas para o seu filho. Leve o seu filho a aceitar Jesus. Minha filha aceitou Jesus, eu estava ali contando uma história para ela na cama, com 4 anos. Orou junto comigo, aceitando Jesus. Meu filho foi com 2 anos. Fiz oração e eu creio. Aos 2 anos ele aceitou Jesus. Leve, tenha este privilégio de levar o seu filho aos pés de Jesus, de levá-lo a aceitar e ter um encontro com Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, vocês sabem se seus filhos se converteram? Vocês sabem? Então procurem saber, né? E se não, você leve os seus filhos à fonte. Leve-o à conversão. Terceiro elemento natural, o sol. A planta necessita de luz para produzir o seu próprio alimento. A planta, ela se alimenta também. Mas para ela produzir o seu alimento, que chama aquele processo fotossíntese, né? Precisa da luz, precisa do sol. Jesus é a luz. Leve essa luz para os seus filhos. Para que essa luz venha iluminar o caminho dos seus filhos. E Ele mesmo, irmãos, por esta luz que vem do Senhor, saiba discernir. Saiba discernir o bom, as coisas boas das coisas más. Saiba discernir o certo do errado e escolher o caminho bom. Leve a luz do Senhor aos seus filhos, para que ele siga nesse caminho. Você não vai estar com seus filhos. Não está e não vai estar 24 horas. Mas se ele tiver a luz de Jesus, ele vai saber escolher o bem e rejeitar o mal. Quarto e último, o ar. A planta precisa de ar para crescer. E as crianças precisam de amor para crescer. Marquem aí, irmãos, essa frase. O amor é o oxigênio da alma.
O amor é o oxigênio da alma. O amor é muito importante. Dê amor para os seus filhos. Muitos anos atrás eu li uma pesquisa que fizeram com bebês. Pegaram um grupo de bebês, colocaram num local, num quarto frio, gélido. As enfermeiras não tinham contato com os bebês, alimentavam, davam uma madeirinha ali, na boquinha, tal, mal do lado. Não tinha nenhum contato ali com esses bebês. Foi alguns meses fazendo isso. E um outro grupo de bebês, que estavam num lugar aquecido, aconchegante, e as enfermeiras iam lá, pegavam os bebês, abraçavam, davam leitinho no colo. O bebê sentia ali o calor, daquele corpo. Depois colocava ali no berço. E esses bebês se desenvolveram. E os outros não. Irmãos, os seus filhos precisam de amor para crescer e se desenvolver. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Como que você ama os seus filhos? Quais são as formas? Amor, irmãos, não é sentimento. Eu gosto muito dos meus filhos. É ação. O que você faz para demonstrar que você ama os seus filhos? Tempo. Dê tempo para os seus filhos. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Sente com os seus filhos. Olhe nos olhos deles. Você sabe como os seus filhos estão na escola? Você conhece os amigos dos seus filhos pelo nome? Você sabe se eles estão passando alguma dificuldade na escola? Algum problema? Converse com seus filhos sobre o dia a dia. Mostre interesse, dê atenção. Os seus filhos estão na sua agenda? Ou lá na sua agenda tem o curso que você tem que fazer tal dia? O exame do médico? O curso, a reunião com a célula, com o discipulado? Os seus filhos estão na sua agenda? É para eles estarem. Porque eles fazem parte da sua vida. Você tem que encontrar tempo para eles. Eles têm que estar na sua agenda. Porque eles são mais importantes. Eles são as coisas mais preciosas que o Senhor te deu. O que adianta ter um grande discipulado forte e os seus filhos se perdendo, irmãos? O que adianta ganhar vidas para o Senhor e os seus filhos ali desviados, perdidos, porque você não teve tempo para eles? Cuidado com isso. Quando você errar, quando você for injusto com seus filhos, peça perdão. Você já pediu perdão para os seus filhos? Porque não é possível que nunca você errou, ou nunca você foi injusto com seus filhos. Vá lá e peça perdão. Os adultos têm dificuldade de pedir perdão para as crianças. Por que será? Eles são seres que merecem respeito, irmãos. Como você. Se alguém te ofende, destrata, não é isso que você espera? Que a pessoa venha conversar e pedir perdão? Você tem que fazer isso também com as crianças. Ontem mesmo, eu tive que pedir perdão para uma criança aqui do CMM. Eu fui muito rude com ela. Durante a semana a gente teve um ensaio. E essa chiclete. Irmãos, eu abomino chiclete. Meu marido, 25 anos somos casados. 25 anos, ele me oferece chicletes. Perseverante ele. Detesto chiclete, pedaço de borracha. Faz mal para o estômago esperando alimento e não desce nada. Né? E as coisas, e daí eu desci com eles, vamos resolver algumas coisas. E fui orar com eles. Eu falei, crianças, põe os chicletes aqui na minha mão. Não, pastor. Não, põe aqui na mão. Agora um pedaço de borracha, né? Daí colocaram aqui na minha mão. Tem mais chiclete? Não é para estar mascando chiclete. Agora vamos ensaiar, vamos estar orando, vamos se concentrar. Tá.
Daí vem o menino lá com uma garrafinha para colocar os pedacinhos de chiclete. As crianças é uma benção, né? Ele se incomodou com os chicletes estavam na minha mão. Então, vamos começar aqui. Né, o ensaio. Começou o ensaio para cantar. Vocês já viram cantar e mascar chiclete? Dá? Sei como que faz isso. As crianças são, né? Gênios, assim. Daí havia a menina aqui mascando chiclete. Ai, o sangue me subiu, irmãs. Eu já não falei que não é para mascar chicletes. Eu pedi 3, 4 vezes para dar o chiclete. Sabe aquelas coisas assim? Nossa, mano. De indignação. Como? Eu falei. Como que não obedeceu? As crianças, irmãos, para é normal mascar chiclete. As crianças, nós temos CMM, né? Tem muitas crianças tadinhas, né? Tem tantos problemas na família, não tem educação, não tem correção. Eu falei, esbravejei para a menina. Mas sabe quando você fala a coisa e na hora você se arrepende? Nossa, na hora caiu uma coisa assim amarga. Eu falei, não, senhor, não sabe, eu não ofendi a menina, não ofendi, mas foi muito bravo. Aí o Espírito Santo me atacando, né? A consciência aqui. Quando eu cheguei aqui ontem, eu procurei pedir perdão para ela. Né? E abracei e falei, filha, me perdoe. Eu fui te chamar a atenção, mas fiquei muito brava. Precisava disso. Você me perdoa? Os olhinhos assim, abaixando a cabecinha. Abracei, beijei ela. A gente erra, irmãos. Adulto erra, os pastores erram. É importante, né? Somos humanos. Dá-lhe impulso, né? E pedir perdão, a se acertar. Né? Então, amor. Ame os seus filhos. Toque os seus filhos. Beije os seus filhos. Abrace os seus filhos. Eu já li a história de vários homossexuais, sobre a infância de vários homossexuais. E todas essas histórias que eu li, irmãos, eles não tiveram um pai que os tocasse. Eles não tiveram um pai que desse um beijo, um abraço. Irmãos, rapaz, que a ignorância é tanta, não, como que eu vou abraçar meu filho homem? Ele vai virar um homossexual. Como eu vou beijar meu filho homem? Aí ele vai ser homossexual. Daí sim, se você não beijar, não abraçar, daí sim que ele vai ser. Entendeu? É um risco. Faça cair nos seus filhos. Meu marido aqui com o meu menino. É mela, é o dia inteiro. Amor não faz, carinho, toque não faz mal, não, irmãos. Não faz mal, não custa nada, irmãos. Quanto você paga para beijar o seu filho, hein? E faz um bem tremendo. Protege ali o seu emocional. Cresce uma criança ali equilibrada. Lá fora podem falar o que for para ele, xingar, humilhar. Ali fora não podemos evitar, não estamos com os nossos filhos ali. Mas nós podemos protegê-los em casa. O que eles passam ali, fora eles nem ligam. Porque eu tenho meus pais que me amam. Eu tenho meus pais que dizem que eu sou especial para eles. Que eu sou importante para eles. O que meus colegas estão falando na classe, não tem nenhum problema, não liga. Porque eu tenho, tudo que eu preciso eu tenho na minha casa. O meu lar é o meu refúgio. Amém, irmãos? E vamos finalizar. O que acontece, irmãos? Quais são os resultados desta plantação? Quais são os resultados desse trabalho árduo? O que eu disse no início. É o resultado doce. O resultado será doce, depois de todo esse trabalho árduo. Vamos ler Salmo, capítulo 1, versículo 1 a 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo.
Quem são essas árvores, irmãos? Quem são essas árvores? São os filhos. São os filhos que foram ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas. Profetiza aí, irmãos. São os meus filhos. Os meus filhos são essas árvores. Irmãos, os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127:3. Cuide bem desta herança, para que quando chegar aquele dia, você vai se encontrar com o Senhor, você possa devolver esta herança para os braços do Pai. E não deixar que essa herança vá para os braços do diabo. Feche os seus olhos agora. Vamos orar. Entregue a sua família nas mãos do Senhor. Entregue os seus filhos agora. Entregue as suas crianças da cela. Entregue os seus primos. Entregue os seus irmãos mais novos. Entregue os seus vizinhos. Todas aquelas crianças que você tem contato. Entregue agora nas mãos do Senhor. Há um propósito, Senhor. Há um propósito de Deus para a sua família. Receba agora esse propósito. Receba também a sabedoria do Senhor e capacitação para cuidar dos seus filhos de forma que agrada o coração de Deus. Eu quero te chamar aqui à frente. Você, pai, mãe. Você quer receber do Senhor para ser um pai. Um pai digno de toda a confiança que o Senhor depositou a você. Eu quero que você venha aqui na frente agora. Nós vamos estar orando para você. Agora não é hora de conversar do lado, não é de risadinha. Não há motivo para isso. Venha buscar do Senhor porque você precisa. E eu estou me colocando aqui também. Eu sou uma mãe cheia de falhas. E eu preciso mais do Senhor. Eu preciso da misericórdia de Deus. Venha se humilhar aqui. Venha buscar do Senhor o que você precisa. Para ser um pai, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, que cuida e educa os seus filhos, aos padrões ali do Senhor, a sua palavra. Aleluia. Quero consagrar meu lar. Aleluia. Quero pedir para que os pastores, as obreiras, estejam orando para todos os pais que estão aqui, ministrando unção, graça, força, perseverança, para cuidar dos seus filhos todos os dias.